boa noite, tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me concedendo a esse canal. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, para que o nome dele seja glorificado nas suas vidas, porque Deus é bom e Deus sabe amar os seus, para que os guarde nas horas em especial difíceis. A hora difícil é a melhor hora de Deus se revelar para você. Amém? Como de costume, vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo com o hino da harpa. Hoje, quero adorar ao Salvador com o hino de número 200. Pegue aí vocês, cada um de vocês, as vossas harpas, os vossos hinários e procure aí o número 200 e vamos adorar ao Senhor 200, com o número 200. Se caso você não tem ou esqueceu, de repente, né, quem sabe, dá uma pausa aí, vai lá buscar. Aproveita a Bíblia, viu? Eu sempre gosto de lembrar disso. Aproveitando, traz a Bíblia, porque também iremos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é ela que nos alimenta e nos dará vigor espiritual. Amém? Vamos lá? Em 200? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé seu mal expor. Seus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Oh, glória a Jesus para todos sempre. Olha aí, irmãos. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o amigo para todas as horas. Se for usar um jargão humano, como o povo fala aí fora, ele é pau para toda obra. Me desculpa a fala mais humana do jargão, mas porque me veio na mente aqui agora, eu lembrei desse jargão que o povo aí fala no mundo, né? Quando alguém é bom trabalhador, bom isso, bom aquilo, aí diz, fulano é pau para toda obra. Então Jesus é mais do que pau, é rocha para toda obra. Olha aí, ô glória! Já que o Senhor Jesus Cristo é a rocha para a humanidade, ele é rocha para toda hora. Glória a Deus por isso. Irmãos, hoje eu quero aproveitar a oportunidade para lermos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma ótima hora para lermos a palavra do Senhor Jesus e assim nos alimentarmos espiritualmente para estarmos mais fortes. Porque dias virão que iremos precisar estarmos alimentados espiritualmente, porque Jesus é bom. Amém? Abra aí as vossas Bíblias no livro de João, 1 João. De novo, vamos voltar para 1 João. Volta aí a nossa Bíblia, procura aí. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, voltando, 3 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, 3 João, 2 João, 1 João. Entendeu? Abra aí. Já lemos uma vez tivemos a oportunidade de
trazer a mensagem aqui a respeito de João 3, mas não foi nesse versículo, agora será neste versículo. 3 primeiro, de 1 e 2, ó. 2 versículos apenas. 1, 2. Vamos ler? A epígrafe na minha Bíblia, aqui, ó. A epígrafe fala assim: o amor do Pai. O amor não é do Pai humano, não. O amor de Deus. Ele é nosso maravilhoso Pai. Então vamos lá? 2 versículos apenas. E deixa eu ver o que Jesus tem para nós nesta oportunidade. Vamos lá. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Misericórdia, aí o cara é sério. Não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar ou aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque assim o veremos. Amém? E outra passagem fala assim o veremos como Ele é. Como assim como Ele é? No seu resplendor, na sua santidade plena. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio, você sabe muito bem disso, Ele veio como um homem normal, carne, por amor de mim e de você. Porque Ele não quis, Ele quer ainda ser Pai e todos quantos queiram ser filhos do Senhor. Me permita a expressão, talvez seja um pouco pesada, mas essa leitura nos mostra que o Senhor procura aqueles que querem ser filhos do Senhor. Se querem ser filho, aqueles que não são. Posso provar isso? Mateus 6 diz assim, na oração de Jesus ao Pai: Senhor, obrigado por aqueles que o Senhor me deste. Nenhum só deles se perdeu. Tá claro? Oxê, Senhor, obrigado por aqueles que tu me deste. Os que tu me deste, nenhum só se perdeu. Quer dizer o que com isso? Na entrelinhas. Senhor, aqueles que tu não me deste, se perdeu. Então, se há aqueles que Deus deu a Jesus para a salvação, há aqueles que Deus não deu a Jesus para a salvação. Compreende? É por isso que nesta noite, essa passagem de 1 João 3, quer nos dizer, ou nos diz, que Deus ama os seus filhos. Infelizmente, tem aqueles que não são. Por que não são filhos? Porque não segue a vontade de Deus. Não segue o querer de Deus. Aí você pode me perguntar, gente, mas espera aí, que negócio é este? Quer dizer que eu não vou para a igreja, A, B ou C, quer dizer que eu não sou de Deus? Não é bem assim. Calma. O que a palavra de Deus nos diz, que aquelas pessoas que amam fazer o que é errado, amam fazer o que Deus não concorda, amam estar de encontro ou de costa para a vontade de Deus, para a lei de Deus, estas, infelizmente, não são filhos dele. Mas só que aqui nessa passagem está falando sobre os que são filhos dele. E você é? Você é filho de Deus? Me permita a franqueza, o jargão que mais se conhece no Brasil, em especial, todos são filhos de Deus. Quem fez esse jargão? Felizmente, os nossos irmãos católicos. Em especial os padres, que propagou essa fala, que todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia, que não nos mente, ela nos prova, nos confirma que nem todos somos. Mas os que são, vai se encaixar aqui. Os que são diz, vede, com grande amor nos tem concedido doado, dado, de graça, o Pai. Quem é que amou esse? Jesus.
O Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que ele quis dar o seu Filho amado por amor a você. E Deus quis que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, sofresse na carne aquilo que você teria que sofrer. Por quê? Porque Jesus te ama. Oh, glórias. Porque ele te quer. Porque ele quer manter você no caminho dele. Então, não deixe que as artimanhas do vosso inimigo, ou seja, Satanás e seus demônios, as artimanhas dele te tirem da presença do Senhor. Porque, amigos e irmãos, para nós conseguirmos a coroa da santidade, a coroa da salvação, não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque o Satanás coloca os pratos dele para nos afastar. Que pratos são esses? O pecado. Ou os pecados. Para que nós nos afastemos dele e não o queremos a ele, não o queremos a vontade dele e rejeitamos o querer dele. Por isso que Satanás trabalha em seus anjos para que as pessoas não queiram a ele, para não ser filhos dele. Como assim não ser filho dele? Amando as práticas que são próprias de Satanás. Gálatas fala muito bem disso. Gálatas fala muito bem que os frutos da carne. O que são os frutos da carne? São tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. E os filhos de Deus não irão alimentar sua carne com isso. Viu? Não irão. Porque nós temos uma promessa. Os filhos de Deus têm uma promessa do Senhor. Promessa essa que é o encontrar nas nuvens. Promessa essa que é provar na terra que não faz parte deste mundo. O próprio Jesus falou que ele não é, ou não é no momento que falou, não era deste mundo. Quando ele foi preso, foi até Pilatos. Pilatos afirmou a ele: eu posso te salvar, ou eu posso não matar-te. E o Senhor Jesus respondeu a Pilatos: poder nenhum tu tens sobre mim, porque dos céus não foi te dado. Então, Pilatos queria, o diabo usando a Pilatos, queria que Jesus Cristo desistisse do amor para com você. Por que assim? Porque o próprio Jesus falou, lá em Mateus, se por um acaso a semente, representando a ele mesmo, se por um acaso a semente cair no solo e não germinar, ficará para si. Mas se ela cair e germinar, salvará a outros. Ou seja, se ele não morresse, se Jesus não morresse, nós não seríamos salvos. Se Jesus não morresse, nós não seríamos filhos de Deus em Jesus. Mas ele fez questão de dizer, mas eu vou morrer, eu vou doar a minha vida por todos quantos queiram. Mas esse todos quantos queiram que Jesus está falando é só uma retórica, porque ele já sabia todos quantos irão ou iriam aceitar ele. Olha lá, minha filha subindo. Ah, sapeca. Sabíamos todos que quando Jesus escolheu morrer na cruz do Calvário, foi por amor a você. Foi por ser pai espiritual. Que o Senhor Jesus nos diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. O mundo não conhece? Como assim o mundo não nos conhece? O mundo, irmãos, não conhece a Jesus e não quer conhecer. Este que é o problema, o pior problema. Que o mundo está se referindo aqui são as pessoas. João relatou aqui uma frase do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas não querem a Jesus. Ele afirmou, João, em uma das suas epístolas, afirmou que Jesus disse que as pessoas não queriam, e a maioria hoje não quer Jesus. E você? Quer Jesus?
quer ser pai? Quer ser o filho do pai? Quer ser adotado? Quer ser enxertado na videira verdadeira que é Jesus? E você? Quer dar ouvidos à palavra de Deus? Ó, quer dar ouvidos à palavra de Deus? Porque não adianta você querer usar o jargão. Me perdoe a expressar a fala dos nossos irmãos católicos de antigamente, né? Bom se dizer, né? Não querer usar o jargão deles, dizer, somos filhos de Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo vai e diz, os que são meus, ouvem a minha voz e segue-me. Aí Deus lá atrás, no Antigo Testamento, Deus vai falar, aqueles os meus, guardem os meus estatutos e mandamentos. Os meus. Então, se você se acha que é filho de Deus, observe se você guardar a vontade de Deus em Jesus. Se você diz, eu sou filho de Deus, mas não preciso disso, não preciso da igreja, não preciso amar o próximo, não preciso perdoar, não, eu posso bater em fulano, não posso bater em cicrano, concordo com a morte de fulano, concordo com a morte de cicrano, acho bom que ele morra mesmo porque ele matou alguém. Que filho é esse? Que seguir a vontade de Deus é essa? O que você está fazendo? O seu exemplo está sendo? Porque Jesus falou que os dele guardam a palavra dele, a vontade dele, o querer dele. Esses são os filhos. É por isso que no grande dia teremos grandes surpresas. Porque mesmo aqueles que estão na casa do Senhor, nas igrejas, independente da placa, mesmo esses que estão lá 1 ano, 2, 10, 30 anos, e ainda está alegrando-se com a morte de alguém, desejando a morte de alguém, que é pior ainda, esse não entrará no reino de Deus, ou esse não é filho de Deus. Mas Deus quer que você e eu sejamos filhos dele. Porque o versículo 2 nos diz que encontraremos com ele como ele é. O versículo 2 de 1 João 3 nos afirma que nós estaremos face a face com Jesus, o vendo como ele é. E como iremos ver como ele é se nós não estivermos na vontade dele? Ou seja, se nós não formos como ele quer que sejamos. Mas ele quer que sejamos filhos. Ele quer que a gente jogue para fora todos os frutos da carne. Que o homem, a carne do homem insiste em querer. Porque lá fala-se nos frutos da carne, mas também fala nos frutos do Espírito. Por exemplo, bondade, amor ao próximo, mansidão, benignidade e mais outros. Então, o ser humano não quer isso, irmãos. O ser humano não quer se priver das suas próprias vontades ou consciência para querer fazer a vontade de Deus. E ainda quer na tora ser filho de Deus. Como é que pode? Como é que pode? Mas hoje Jesus Cristo está abrindo os meus olhos e os seus olhos. Eu não pense que só porque eu estou aqui falando, eu sou santíssimo. Não, lógico que não. Lógico que não. Mas eu preciso a cada dia ler a palavra, como vocês também precisam ler a palavra. Quando eu e vocês, nós tivermos entendimento da palavra que Deus nos concedeu, aí sim nós passamos a praticá-la. Tá vendo? E é necessário, porque praticarmos, entendermos e praticarmos, porque o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Espírito e o Senhor Deus Jesus Cristo, ele fala assim, olha, que aquele a qual tem conhecimento será julgado mais
por assim dizer, não é mais do que aqueles que não têm conhecimento. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Se ele hoje lhe dá esse entendimento que para você ser filho, para eu ser filho dele, temos que andar na palavra conforme, lógico, conforme as suas forças. É lógico. Siga Jesus conforme as suas forças, não conforme o seu querer. Só o seu querer. Conforme as suas forças. Para que de fato você venha a ser filho do Senhor. Amém? Porque o 3, eu nem iria ler o versículo 3, mas me bateu aquela gostosa vontade de ler a palavra. Diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança. Que esperança? Do versículo 2. Qual é o versículo 2? Vamos ler de novo para ficar fresco na memória. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Que manifestado é esse? Nossos corpos ainda não foi glorificado em Jesus. Nós ainda estamos aqui em carne, então nós não ainda somos o que iremos ser. Amém? Ou, como Deus fala, mas sabemos que quando ele se manifestar ou apresentar-se, aparecer, isso quer dizer manifestar-se, seremos semelhantes a ele. Olha, teremos um corpo glorificado igual dele. E antes ele era carne, hoje ele é espírito. Apesar de que, se ele quiser, ele pode aparecer-se em carne, mas a sua essência hoje é espírito. Então, iremos estar junto com ele, como ele é, espiritualmente falando. Porque assim o veremos, como ele de fato é. Ao 3. E qualquer que nele se tem essa esperança, olha, os filhos de Deus ia passar um perrengue aqui na terra, dizendo não ao pecado, dizendo sim à vontade de Deus, se esforçando, para poder, quando chegar nesse dia, glorificar a Ele presencialmente, face a face. Ó, maravilha? Aí nos diz, esta é a esperança de purificar-se a si mesmo, como também Ele é puro. Porque sabemos nós que nesse mundo somos pecadores. Como somos pecadores, somos impuros. Como somos impuros, não podemos vê-lo como ele é. Isso que queremos dizer. Se eu e você somos pecadores e somos impuros, não podemos ver ao Senhor Jesus como ele é, face a face. Com raras exceções, mas, de modo geral, é assim que funciona. Por quê? Porque o nosso pecado nos afasta de Jesus. Nosso pecado não nos deixa que ele tenha acesso a nós, não porque não possa, porque ele pode todas as coisas, lógico, mas ele segue a regra que ele mesmo colocou. Olha, o vosso pecado afasta você do seu Deus. Foi só Jesus que falou isso? Não. Até mesmo Deus, no tempo da lei. No tempo da lei, quando Israel andava em pecado de tal maneira, Deus entregava Israel a seus inimigos para que Israel acordasse depois de apanhar, depois de morrer, depois de pegar suas dádivas do seu campo, dos seus animais, ser obrigado a dar para seu inimigo. Lembra de Gideão? No tempo de Gideão, a qual os seus inimigos vinham todo ano, vinham, pegavam os frutos do campo e levavam para si como se fosse um tributo, para que ele deixasse Israel viver, fisicamente falando. Aí vinha lá e pegava. Chegou um dia qual o povo começou a buscar Deus, aí Deus, agora sim. Agora como vocês se arrependeram, quiseram voltar a me querer, me obedecer, agora sim eu vou vos livrar.
Aí Deus vai, levanta Gideão, o anjo do Senhor vai até Gideão e diz, seja corajoso. Aí Gideão pergunta a ele, ou pergunta não, afirma a ele, mas eu sou o menor da tribo de Israel e eu também sou o menor da casa do meu pai. O que posso eu fazer para ajudar a Israel? Aí o Senhor vai falar que ele está com ele. Deus está com Gideão. E aí Jesus o usa e dá vitória a Israel. Porque deixou o pecado, o erro de lado, reconheceu que precisava de Cristo na sua obediência. E nós hoje não é diferente. Nós, eu e vocês que me ouvem e assistem, não é diferente. Se você quiser ser filho de Deus, verdadeiramente, você precisa guardar a vontade dele em seu coração e a viver. A viver. Né? Porque Jesus é bom. Ele é justo, ele é rigoroso. Por acaso, o seu povo, quando você, os caras, normalmente que está me assistindo é adulto, como eu. Por acaso, quando você era pequeno, se você fazia algo que seu pai não concordava, não gostava, sua mãe, ele no mínimo não chamava atenção, dava um briscão, puxava a orelha, quando não batia. Jesus é a mesma coisa, Deus é a mesma coisa. Ele ama os seus filhos de tal maneira a qual os seus filhos estão no caminho errado, hoje na graça, está no caminho errado, praticando coisas erradas. Aí o Senhor, por amor, olha mesmo, o chicote de Deus é esse. Como assim? Deus permite doença, Deus permite necessidade, Deus permite alguém se levantar contra a pessoa. Deus permite, em alguns casos, até que o inimigo toque nessa pessoa. Mesmo Deus sabendo que vai livrá-lo mais adiante. Porque essa pessoa mais adiante vai reconhecer que precisa do seu pai. Tá vendo? Irmãos, ser filho de Jesus, ser filho de Deus é coisa séria. Ser filho de Deus é coisa séria. Queira ser filho de Deus, mas sabendo que é coisa séria. Porque Jesus não deu a vida dele por acaso, ou por uma brincadeira, ou por uma satisfação de A ou B. Não. Nosso Jesus Cristo deu a vida dele. Olha o cachorrinho lá em cima. Jesus Cristo deu a vida dele para que todos quantos seja dele o reconheça como Pai e seja obediente ao Pai. Mesmo que o Pai, às vezes, pegue e dê um cinto e castigue-o. Mesmo assim. Mas o pai só castiga porque quer o bem. O pai quer encontrar o filho lá nos céus, nas nuvens. A qual a Bíblia nos diz que nos encontraremos com ele nas nuvens. E glorificaremos no nome dele lá. E seremos galardoados. Ou seja, ele nos dará as bênçãos espirituais a qual nós viemos a merecer. Tá vendo aí? Porque Jesus é bom, amados. Jesus é bom. Jesus sabe amar. Jesus sabe te abençoar. Jesus sabe lhe livrar. Jesus sabe fazer por você o que você necessita. Mas não pense que como um pai na terra, ele também não castiga, não açoita. E o pior, irmãos, que o açoite de Deus não é um cinto, não é o couro, não é um plástico, não é uma madeira, não é um fio, mas dói pior do que isso. Porque o açoite do Senhor em nós, como filhos desobedientes, dói na alma. Você que é filho, irmãos, quando Deus resolve lhe castigar para que você volte para o caminho onde você estava outrora, dói na alma. E o Senhor vai, levanta, traz de volta, vem para cá de volta. Ah, não quero, eu vou continuar pecando. Aí o Senhor vai, pau, daquela velha chicotada, eita.
Aí o crente vai, olha para trás, eita, meu Deus, tá ardendo, tá doendo. Só simbologia, né? Tá ardendo, tá doendo. Ah, deixa eu voltar. Não lembra do filho pródigo? Depois que vendeu tudo, que tava lá comendo comida de porco, lembrou, rapaz, eu vou morrer aqui. Eu lembro, meu pai tá lá de boa, eu tô aqui morrendo de fome. Vou voltar para o pai, fisicamente falando, biológico, vou voltar para o pai e pedir a ele misericórdia. A alma daquele homem estava dilacerada, irmãos. Estava dilacerada. Isso é o que Deus faz conosco. Aqueles que são dele, irmãos. Jesus, como ele lá em Mateus 6, ele não perde. Se for preciso, ele chicoteia. Se for necessário para que o filho dele volte para a casa do pai, para a sua casa, a presença do pai, ele vai chicotear-te ou chicotear-me. Porque ele não vai perder você para o inimigo. Ele não vai perder. Não tem quem faça Jesus perder o que é seu para o diabo. Você vai escolher qual caminho você quer seguir. Se é o de receber dádivas do seu pai, quase sempre, ou se é de levar a chicotada do seu pai, quase sempre. Não seja um filho desobediente. Não seja um filho desobediente. Seja um filho obediente. Um filho que, trabalha, rapaz, na seara do seu pai. Para que quando chegar mais na frente, mais adiante, o seu pai é para você e diga, filho obediente, venha para mim. Filho obediente, está cansado, está afadigado, mas venha para mim. Filho que está com, fisicamente falando, com a pele queimada de sol do teu trabalho na minha ladeira. Ah, Jesus, esqueci a palavra, esqueci a palavra. Minha lavoura. Aí, eu lembrei. Filho obediente que está com a pele cansada, queimada, de trabalho na minha lavoura. Venha para cá que eu vou te refrigerar e dar uma pele nova. É assim que o Senhor faz. Deus abençoe, gente, por mais essa oportunidade. Seja filho obediente do Pai. Seja filho obediente do seu Deus. Que Ele tem o melhor para você. Independente do que você pense, seja obediente. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando Ele voltar, vai pegar os seus pelo braço. Simbologia falando, né? Vai pegar pelo braço. Vai dizer, filho meu, filha minha. Passasse por mal bocado na terra, agora tu és meu. Ninguém não vai mais chorar. Não vai mais sofrer. Tu és meu agora. Seja como Deus quer. Deus será contigo. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima. Se Jesus permitir. Amém.